Fala, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Harrison, tenho 31 anos e venho aqui com um singelo objetivo através desse canal: falar sobre Jesus, falar do seu Evangelho, Evangelho da salvação. Em outras palavras, o meu objetivo aqui é cumprir o ID. Sim, o ID, que está descrito na palavra de Deus, no capítulo 16 do livro de Marcos, contemplando os versículos 15 e 16, que diz o seguinte: E disse-lhes: Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Certo, Harrison, mas que evangelho é esse? Do que você está falando? Que salvação é essa? Então, vamos lá. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar deste mundo que já está condenado. Você vai entender no decorrer desse vídeo, no qual vou estar falando um pouco, citando alguns versículos, como por exemplo, a missão de Jesus Cristo, que é oferecer a toda criatura a salvação. Isso está descrito no capítulo 3 do livro de João, contemplando os versículos 16 até o 18, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Repara, sempre fala de crer, né? Ou seja, está relacionado à fé. Crer em Jesus Cristo é uma questão de fé. Ou seja, trago a você aquilo que eu acredito. Eu acredito na palavra da salvação. Creio no Jesus Cristo que morreu por mim na cruz. E talvez você se pergunte: mas me salvar do quê? O que eu fiz? Que Jesus quer me salvar? Que condenação é essa? E tudo mais. A própria palavra de Deus nos responde isso. No livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 23 ao 26, diz o seguinte: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, mais uma vez falando de redenção, ou seja, salvação. Talvez você ainda não esteja claro para você, mas me salvar do que? Ainda não entendi. Aqui diz bem claramente que todos pecaram. Isso está relacionado ao que aconteceu lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, onde é relatado a queda do homem. Para que você entenda melhor, aconselho que você leia, pois lá você vai identificar que houve um ato de desobediência a Deus. E esse ato de desobediência a Deus levou a todos serem desconectados de sua presença. Se você não sabe, nós fomos criados com o propósito de servi-lo, ou seja, com o propósito de dar a Ele glória, dar a Ele honra, viver para Ele, no mais alto nível de intimidade. Só que esse ato de desobediência relatado em Gênesis nos desconectou da glória de Deus. E você verá também que houve algumas consequências, as quais vivemos hoje, como por exemplo, do suor do teu rosto ganharás o teu pão, dentre outras coisas que acarretaram esse ato de desobediência. Talvez ainda assim você se pergunte: mas quem é esse Jesus? Por que ele quer me salvar? Bom, permita-me apresentá-lo. Jesus é o próprio Deus. E eu posso te mostrar isso na palavra. A palavra de Deus diz o seguinte, no livro de João, versículos 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito
se fez. Ou seja, o próprio Deus se fez carne para poder entender você, para poder conviver com você. Jesus veio ao mundo e trouxe as boas novas da esperança, trouxe as boas novas da salvação. Isso é uma questão de fé. Se você crê em Jesus, se você crê na obra da salvação, será salvo tu e a tua casa, como também está escrito na palavra de Deus. O que podemos dizer sobre ele? Além de ele ser o próprio Deus, ele é aquele que prometeu estar conosco todos os dias em meio às nossas aflições. Ele é aquele que tem um propósito nas nossas vidas. Talvez você já tenha ouvido essa frase. Jesus tem um propósito na sua vida. E sim, o propósito de Jesus, o propósito de Cristo é a salvação. Qualquer evangelho que pregue algo contra isso, contrário disso, fuja deste evangelho. Porque o verdadeiro evangelho consiste na salvação. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é conversão. Evangelho é abrir mão. Se você antes bebia, não vai beber mais. Fumava, não fuma mais. Dentre outras coisas que cometemos que aos olhos de Deus não é agradável. E com Deus, em tudo aprendemos, em tudo crescemos e tudo coopera para o nosso bem, para a nossa salvação, que é o principal propósito do Evangelho. Isso está escrito em Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você vai continuar vivendo aqui na Terra, vai continuar trabalhando, vai continuar vivendo em família, em sociedade, terá os seus problemas, terá as suas dificuldades, terá os seus desafios. Mas tudo, a partir do momento que entregamos a Cristo a nossa vida, tudo coopera para o nosso bem. Até os nãos da vida cooperam para o nosso crescimento. Saiba que tudo está sob o controle de Deus. E tudo que for acontecer ou não na sua vida vai cooperar para o propósito de Deus em sua vida. E o principal propósito de Deus é a salvação. Espero que você tenha entendido. Espero que essa palavra venha para esclarecer um pouco sobre quem é Jesus, sobre que evangelho é esse, né? Que você provavelmente já ouviu em outros meios, enfim, até mesmo já foi em alguma igreja. Mas é isso. Esse é o evangelho que eu prego, esse é o evangelho que eu acredito, e esse é o evangelho que será falado neste canal. Bom, acredito que esse seja o momento onde a gente falamos, ative o sininho, dá um like, compartilha, enfim, fique à vontade. E seja muito bem-vindo a este canal, que seja um canal de bênção na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Reflita sobre o que foi dito aqui hoje. Fiquem com Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo.